Olá, Jones. Vamos lá. Boas questões. Deixa eu antes falar um pouquinho do Gorbachev, né? Porque ele foi basicamente canonizado no Ocidente. Na Rússia ele não é muito bem visto. E no Ocidente ele é o grande ícone, né, reformista da União Soviética, e muitos acreditam ele pelo fim da União Soviética. Então a gente precisa colocar os pingos nos is aqui. Quem era Gorbachev? Para começo de conversa, um sujeito que nos anos 60 chegou ali ao topo da hierarquia do Politburo, do Partido Comunista Soviético, que é uma das instituições mais nefastas que já existiram no planeta. Então, assim como eu gosto de lembrar que o Putin, aos 32 anos de idade, se tornou diretor-geral na Alemanha da KGB, isso não é coisa para qualquer um, é coisa de gente ruim, né? O Gorbachev não chega à liderança dentro da estrutura do Partido Comunista Soviético sendo um fofo, né? Sendo um sujeito bonzinho, um grande humanista democrata, como vendem no Ocidente a figura dele. Então, é preciso estabelecer aqui a verdade, sem revisionismo histórico. Gorbachev visava salvar a União Soviética. Ele não era um democrata, ele era reformista para a visão ali de um regime esclerosado, que depois de 79, do fracasso, do fiasco no Afeganistão, vinha sofrendo com todas as questões internas, né, um sistema podre por dentro, isso já previsto pelos economistas austríacos, que era insustentável e tudo. Um tigre de papel, em termos de poderio econômico, mas sim um poderio militar muito grande, com muitas ogivas nucleares. Então, o que o Gorbachev realmente fez foi deixar o regime implodir sem sair atirando, né? Ele podia ter causado ali uma terceira guerra mundial e nuclear. Então, ele tem alguns méritos. O próprio Ronald Reagan reconheceu que com ele tinha diálogo possível na esteira da Margaret Thatcher, que foi a primeira a apostar nisso, né? Mas a gente tem que pensar aqui, poxa, por que alguém pega um líder do regime soviético que queria salvá-lo e transforma no grande herói da Guerra Fria, no Prêmio Nobel da Paz? Aí eu tenho que fazer uma análise, que é o seguinte: não querem reconhecer a esquerda ocidental, o sistema todo ocidental, né, os verdadeiros heróis. E os verdadeiros heróis, eu estou aqui na minha mão com um livro que resume muito bem o presidente, o Papa e a primeira-ministra, do Sullivan, que inclusive foi secretário, trabalhou com a Margaret Thatcher. Então, os verdadeiros anticomunistas, obcecados com a ideia de derrubar e que era possível derrotar o comunismo, foram Margaret Thatcher, a conservadora radical, Ronald Reagan, o cowboy beligerante, e o Papa João Paulo II, o nascido na Polônia e o católico fervoroso, né? Eles eram ridicularizados pelo establishment, pela inteligência ocidental, né? Eles iam causar a Terceira Guerra Mundial com a retórica intransigente, porque até então, vamos lembrar, Jones, que no Ocidente não havia nenhuma possibilidade dentro dos debates públicos de se derrotar a União Soviética. Toda a discussão girava em torno de como conviver com eles. Era a política do apaziguamento, assim como Chamberlain com Hitler na época que Churchill alertava que isso ia dar errado. Então, os verdadeiros heróis do fim do comunismo foi essa trinca. Foi esse trio de líderes que mudaram o mundo. E aí, como a mídia toda ocidental é esquerdista e detesta esses três nomes, né, em graus distintos, incensaram o Mikhail Gorbachev ao patamar do grande nome responsável pelo fim do Império Soviético. Mas ele errou em cálculos ali. Ele inclusive, tem uma reunião conhecida com o Reagan, né, para tentar negociar desarmamento e tudo, e o Reagan levantou e saiu no meio da sala. No meio da reunião, se levantou e foi embora da sala. E o Gorbachev ficou chocado, porque ele queria exigir o fim do programa Guerra nas Estrelas, que o Reagan estava investindo rios de dinheiro para defesa. E ele sabia que isso ia externar, nessa corrida armamentista, a fragilidade do sistema soviético. Então, ele colocou isso na mesa como condição sine qua non. Reagan não aceitou, se levantou e foi embora. E o Gorbachev ficou chocado com isso. Então, assim, o Gorbachev e a imprensa ocidental. Então, assim, o Reagan, a Thatcher e o Papa João Paulo II são os heróis do fim do regime soviético. Gorbachev, nem tanto. Lutava para salvá-lo. Só que
ele era, dentro da ótica deles, um reformista. Então, ele fez concessões que acabaram acelerando o declínio inevitável do regime que era carcomido e podre de dentro, né, das suas estruturas, e que isso estava ficando cada vez mais evidente após o Afeganistão 79 e depois, obviamente, 89, uma década depois, a queda do Muro de Berlim. Queda essa que, de novo, muitos pressionaram a União Soviética para reagir, as próprias lideranças da Alemanha Oriental queriam que mandassem tanques, queriam que asfaltassem a população, como a China fez na Praça da Paz, né? Então, o mérito do Gorbachev foi ter um diálogo possível com essas lideranças ocidentais, isso reconhecido pela própria Thatcher e pelo Reagan, e não ter caído atirando. Ele soube falar, não, isso, paciência, né? Desde ali de 89, com a queda do Muro de Berlim, depois de 92, com o debacle final do regime soviético, que o Putin, por exemplo, considerou a grande tragédia do século XX do ponto de vista geopolítico, né? Esse que é o líder até hoje da Rússia e da FSB, que virou um novo nome para KGB, né? Mas não mudou na essência muita coisa. Teve um vácuo de poder ali com o bêbado do Yeltsin e tudo mais. Enfim, uma história muito interessante, mas não é o foco aqui. O foco é destacar que o Gorbachev, ele não merece o topo, a hierarquia do heroísmo para colocar fim num regime soviético. Por que a imprensa trata assim? Porque não quer reconhecer quem são os verdadeiros heróis e quer também impor uma narrativa, Jones, de que, veja, o Gorbachev é a cara verdadeira do comunismo. Ele é um fofo, humanitário e democrata. Isso era o regime soviético. Ele foi deturpado pelas lideranças anteriores. Não, Gorbachev, muito tempo depois, disse, eu sou um leninista. Ele era um marxista. Ele queria salvar aquela porcaria. Ele só não conseguiu. Então, colocados os pingos nos is, vamos para a sua segunda questão. O que aconteceu depois? O livro do Fukuyama ganhou o mundo, começo da década de 90. Mas na mesma época tinha um outro livro, que eu tenho aqui nas minhas mãos também, do Samuel Huntington, né? O Choque das Civilizações, e a tese ali é um pouco diferente. Qual é a tese? E que se mostrou muito mais acertada. É de que, uma vez que você tira o denominador comum, que no caso era o imperialismo soviético, cada um olha para o lado e começa a ver as diferenças que os dividem. É mais ou menos como você tirar o Brasil e aí o flamenguista começa a olhar para o lado e vê um vascaíno. Não está vendo mais o Brasil. Então foi isso que aconteceu. Implodiu o regime soviético, Fukuyama achou que o debate intelectual se encerrou, agora vai ser o último homem e o fim da história, porque ele queria dizer com isso que acabou o grande debate, agora são democracias liberais, elas venceram, o capitalismo é o único sistema, né? Enquanto que do outro lado estava o Hudson com uma visão muito menos otimista, dizendo assim, não é bem isso não, você tirou o denominador comum e os caras vão começar a se matar. E aconteceu exatamente isso na Tchecoslováquia, na Bósnia. Então ali os montenegros, os tchecos, os sérvios, cada um começou a se olhar e falar assim, eu sou muçulmano, você é ocidental, você quer ser ocidental e tudo mais. E começaram a brigar entre si, começaram a se digladiar, porque não tinham mais aquele denominador comum que, de certa forma, era o tecido, era a cola do tecido social, ainda que uma super cola imposta na marra a essas sociedades, né? Com a ponta do canhão, com a mira da arma, do fuzil. Então, essa é a história pós-debacle soviético. O clash, o choque de civilizações, né? Que começaram ali a ver as suas diferenças, né, falarem mais alto e começaram a querer se dividir. Como até hoje nós temos problemas em alguns lugares, né? Como, por exemplo, Índia, Paquistão, Caxemira. Então você tem vários lugares no mundo que ainda não está resolvida essa questão. Porque tinham territórios ali mais unidos por questões impostas, por questões arbitrárias, por questões geopolíticas, né? Então, eu acho que o Samuel Huntington se mostrou mais acertado em sua previsão. Foi mais profético, né? Então, é isso que eu vejo. E hoje nós temos essas lideranças ocidentais fracas e a grande ameaça, a Rússia continua uma ameaça, estamos vendo na Ucrânia, mas a grande ameaça
shiftou para a China, obviamente, porque tem um poderio econômico muito maior, e o Xi Jinping reconhece os erros do Gorbachev. Ele vira e fala assim, o grande erro do Gorbachev com Glasnost e Perestroika foi fazer uma abertura política simultânea ou anterior à abertura econômica. E tem que ser o contrário. Você tem que primeiro gerar riqueza, porque é ponto comum que o comunismo é um fracasso econômico. Isso desde o Lenin, porque logo depois da Revolução Bolchevique, o Lenin já tinha feito concessões ao capitalismo com a nova política econômica. Então, os chineses entenderam que você não pode fazer nenhuma abertura política, não pode promover nenhuma concessão nesse sentido antes de gerar mais riqueza, né? Porque senão você vai implodir o sistema político comunista. E a China hoje é isso. Tem milionários, tem bilionários, mas todos subservientes ao PCC, que tem 72 anos de controle do país à mão de ferro e asfixiando qualquer tipo de revolta local que acontece aos montes lá. E o maior exemplo disso foi a própria Praça Celestial, né? Então, a China aprendeu algumas lições do que não fazer com o Gorbachev, porque o Gorbachev não queria aquilo que aconteceu. O fim da União Soviética e uma abertura na galega daquela forma que ele levou ao Yeltsin ao poder, né? Então, de novo, colocando só os pingos nos is, porque a turma do Ocidente quer tudo, menos estudar a história. Eles querem a visão sempre estética de mundo, a narrativa, e nesse contexto o Gorbachev tem que ser um fofo. Quero lembrar aqui que eu tenho parentes, por exemplo, a quem eu já dediquei livros, Esquerda Caviar, não briga comigo, mamãe querida, hoje virou uma conserva, mas nós tivemos um cachorro durante a minha adolescência cujo nome era Raíssa. E o nome Raíssa da minha cachorrinha era em homenagem à mulher do Gorbachev. Então, naquela época, sim, a imprensa, os intelectuais, a inteligência ocidental, todos eles venderam o Gorbachev como um herói, um fofo pacifista humanitário, e o Reagan como um cowboy beligerante. E ao contrário, o Reagan foi o grande herói, junto com Thatcher e João Paulo II, que colocaram fim ao comunismo, ao império do mal, como ele chamava, com muita clareza moral, enquanto que Gorbachev queria salvar esse império maligno e carcomido.